Aula 217. Poemas de forma fixa. Soneto. Camões. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora, do despejo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Camões. O soneto declamado está no vídeo. E a aula de hoje são poemas de forma fixa. Eu comecei com o soneto, que é o mais famoso. Soneto, vocês conhecem da minha aula. Toda minha aula tem um soneto. 14 versos, distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. A beleza do soneto é a capacidade que tem o poeta de, em 14 versos, contar uma história ou um drama, ou um ódio, ou um rancor, ou um amor, em 14 versos. Se vocês querem confrontar, leia na Bíblia a história de Jacó e Raquel e leia em Camões a história de Jacó e Raquel. A beleza do texto camoniano, que ele consegue, só em 14 linhas, contar toda a história de Jacó e Raquel. A beleza de síntese é o soneto. O soneto é mais uma composição medieval. Ela não está presa à cultura greco-romana. É mais medieval. Ele começa na Idade Média, na Sicília, principalmente na Itália. De lá ele se desenvolve. É tão dificultoso o soneto que, mesmo na Itália, houve a ideia de emendar o soneto com mais um terceto, porque achava que era muito pequeno. 14 versos, muito pouco para resumir tanta obra. Não deu certo. Aliás, o bordão, até hoje, nós falamos, ficou pior a emenda do que o soneto. O soneto tem que ter 14 linhas. Ele também obedece uma rima pré-determinada no Renascimento, com Camões, que nós vamos demonstrar nesse soneto. Portugal teve brilhantes sonetistas. Sá de Miranda, Camões, Bocage, Antero de Quental, Forbel Espanca, grandes sonetistas. Dante Alighieri na Itália, sonetista. Petrarca, grande sonetista na Itália. No Brasil, no Parnasiano, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, sonetistas. Enfim, o soneto não morreu nunca. Atravessou a Semana de Arte Moderna, veio lá do Renascimento com Camões, obedecendo os ensinamentos de Petrarca, de Dante Alighieri. Atravessou o Barroco, foi próspero no arcadismo, também no realismo em Portugal, no Brasil, teve grandes sonetistas. No simbolismo com Cruz de Souza aqui no Brasil. E até hoje, mesmo os modernos, os moderníssimos, ainda cultuam o soneto. Vamos verificar alguma coisa desse soneto que nós colocamos.
Eu sou obrigado a dizer o seguinte, a rima dele, eu vou destacar a rima, porque a rima é um dos elementos do soneto importante. Olha, docemente e sente, eu chamo de A. Concertados e namorados, eu chamo de B. Então, AB, BA. Interpolado, uma rima presa. Então, eu repito aquele som. Docemente é um som que eu chamei de A. Então, vivente, embaixo, tem que ter o mesmo som. Então, vivente e ausente, o mesmo som que eu tive lá em cima do A, então é A. E esse delicado e magoado, o mesmo som do B lá em cima. Então, AB, BA. É difícil fazer. É o mesmo som. E assim é o soneto. No terceto, o som altera. Honesto e gesto, eu chamo de C. Rigorosa e milagrosa, eu chamo de D, que é diferente. E parte e arte, eu chamo de E. E fica assim, então, CDE, CDE. Esse é um soneto clássico. É assim que se faz um soneto. 14 versos, geralmente decassílabo, é a preferência deles. Só no parnasiano houve uma preferência pelo alexandrino, 12 sílabas. Pausa na sexta, 10 sílabas poéticas, versos eróticos, com pausa na sexta e na décima. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos tão concertados, tão harmonizados, né? Tão coerentes, que 2000 acidentes namorados façam sentir ao peito que não sente. 2000 no sentido de infinitos, um número infinito, muito grande. Não necessariamente 2000, mas muito grande. Né? Essa frase você tem que me acompanhar para saber o sujeito do verbo sentir. Quer dizer, eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que eu faça sentir 2000 acidentes namorados ao peito que não sente. Entendeu? Eu faço sentir ao peito que não está sentindo. Farei de amor a todo avivente, que tenha força de vida, pintando 1000 segredos delicados. Esse 1000 é novamente infinitos, vários, muitos. Brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Os críticos acham que esse poema foi escrito por Camões tendo em vista sua musa, Maria, filha de D. Manuel I. Então, muita ousadia, muita ousadia. Dizem alguns biógrafos de Camões que ele foi exilado com 20 anos de idade no Ribantejo por ter, de fato, olhado, conquistado os olhares de Maria, filha do rei. Foi exilado. E aí isso se refere, olha, temerosa ousadia e pena ausente. Ousadia. Esse que é o problema. Está falando de Maria, a filha do rei. Também, senhora, se referindo a ela, do despejo honesto de vossa vista, branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto, e esse gesto é rosto, de vosso rosto, a compaixão alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Eu prefiro a seguinte interpretação. Eu tenho recursos poéticos para cantar sobre o amor. 2000 formas, milhares. Mas para cantar a tua beleza, a quem eu estou falando, possivelmente a Maria, filha do rei, me falta saber, engenho e arte. Porque é tão magnífica essa mulher, tão engenhosa essa mulher, que para cantar em seu louvor,
Camões diz que lhe falta saber, engenho e arte. Soneto. Poemas de forma fixa. Resposta aos exercícios da aula passada, da quarta-feira passada. Eu propus que vocês interpretassem Mar Português e o Infante, de Fernando Pessoa. 25 questões. São essas as respostas. A responde 2, 3, 5, 17 e 24. B responde 9, 10 e 14. C responde meia dúzia, 11, 12, 18 e 21. D de dado responde 1, 4, 15, 16 e 20. E de elefante responde 7, 8, 13, 19, 22, 23 e 25. Está dada a resposta e certamente você acertou mais de 20 questões. Outro poema de forma fixa é a quadrinha, muito popular em Portugal e no Brasil também. A quadrinha. São 4 versos. Era geralmente ou uma pequena declaração de amor, mas principalmente humor, gozação, ironia. Uma quadrinha. Nós chamamos quadrinha a um poema de forma fixa. São 4 versos. Eu destaquei alguma quadrinha para vocês. Vamos lá ver. João de Deus. Uma quadrinha de João de Deus, poeta português, famoso. Eu bem sei qual é a tinta que dá às faces mimosas. É o carmim com que pinta Deus Nosso Senhor as rosas. Está aí uma quadrinha. Mas pode ser feita de humor. Olha essa quadrinha de Antônio Salles. Passa na estrada um camelo e um corcunda palpitante de alegria disse ao vê-lo, mas que animal elegante. Uma quadrinha. Outra, é difícil que aconteça dor de cabeça ela ter. Pode a dor aparecer, mas não encontra a cabeça. Outra, em certo escritor satírico, de uma irreverência atroz, nós achamos muito espírito quando não fala de nós. Antônio Salles. Vamos ver alguma quadrinha de Eugênio de Castro. Ouça. Um beijo dado é uma delícia, um favo de doçura, mas se é comprado, o Helleboro vence em amargura. Helleboro é uma flor medicinal que não tem bom gosto. Uma outra. Tens visco, meu amor, na boca de cerejas. Cheio de fogo tens o olhar com que me excitas. Prendes os que beijas, queimas os que fitas. Outra quadrinha. Se acaso o teu carão o ruivo sol defronta e a tua boca enorme abres no mesmo instante, aos que vão a passar no teu nariz a ponta indica a hora como um ótimo quadrante. Olha o tamanho do nariz. Ou como Bocage disse, nariz, 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 que coisa fatal. Nariz que Newton não quis descrever a diagonal. Nariz, 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 se colocasse entre o Sol e a Terra, daria eclipse total. Essa não é uma quadrinha de Bocage, mas esse indivíduo aqui, o
Eugênio de Castro, poeta português, está dizendo que o indivíduo tem um nariz tão grande que se ele abrir a boca, o nariz marca as horas. Liberto, enfim, dos mundanais vai-vens, seja-te leve a terra, ó maldizente. Seja-te leve, sim, para que os cães possam desenterrar-te facilmente. Terror. É uma quadrinha de terror. Vilancete. O Vilancete também é um poema de forma fixa, também de origem medieval, trovadoresca. A essência dele é o seguinte: é dado um mote. O mote é um tema. Pode ser numa reunião de pessoas ou um desafio, qualquer que seja, dá-se um mote e o poeta é obrigado, então, a submeter-se àquele mote e escrever o texto. Mote, o tema de um poema. Assim, o mote geralmente tem 2 versos, 3 versos, é dado o mote. Dado o mote, o autor desenvolve o poema. Vamos lá ver um. Perdigão perdeu a pena. Camões. Então o mote é o seguinte: Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Esse é o mote. E o poeta tem que desenvolver esse mote. Então vai lá. Vou repetir o mote. Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Perdigão, que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar, nem no vento, asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desasado e, vendo-se depenado, de puro penado morre. Se há queixumes, se socorre, lança no fogo mais lenha, não há mal que lhe não venha. É um vilancete. O mote são os 2 primeiros versos e o verso é de redondilha maior, 7 sílabas em cada verso. Esse poema eu interpreto no meu livro, A Lira Camoniana. Eu interpreto esse poema. O poema, o Vilancete, está no vídeo. Esse poema, os críticos apontam como o grande amor que Camões tinha por Dona Maria, filha de Dom Manuel, rei de Portugal. É um atrevimento, é um atrevimento. Então ele aproveitou esse mote e escreveu. O tema deste vilancete pode ser dado pelo refrão popular: desgraça pouca é bobagem, ou desgraça nunca vem só. Também lembra o mito de Ícaro, tão ousado que seu voo se aproximou do sol. A temperatura derreteu-lhe as asas e ele se precipitou no abismo. Perdigão quis voar excessivamente alto, foi ousado. Caíram-lhe as penas, não pôde voar. Além de perder as penas, somam-se ainda todos os males. O autor faz trocadilho com a palavra pena, aproveitando os vários sentidos da palavra. Olha, perde a pena de voar, a pena com que voa. Ganha a pena do tormento, castigo, desgraça. E vendo-se depenado, sem pena, de puro penado morre, dor, sofrimento. Tudo no poema é alegoria. O poema usa de perdigão para falar de um ser humano. Voar é sonhar, ilusão, fantasia, desvaneio. Seu voo tem um destino, alta torre, que o ideal a ser conquistado, a vontade de ali ficar e sonhar. Quem fica
desazado fica aleijado. Quem lança no fogo mais lenha agrava ainda mais a dor e o sofrimento. A antítese está presente no texto. Veja, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Perde a possibilidade de atingir o sonho e ganha o sofrimento e a desgraça. Tudo porque aspirou mais do que lhe era permitido. Perde a pena do voar porque o pensamento subiu alto lugar. Daí não há mal que lhe não venha. Achou-se desazado porque quis voar a uma alta torre. Daí, vendo-se depenado de puro penado, morre. Há quem diga que a alegoria se refere ao próprio poeta e que, desafortunado, teve a ousadia de querer seduzir a infanta Dona Maria. Este vilancete é um aviso àqueles que ousam ultrapassar os limites de sua capacidade. O tema é atualíssimo. Bonito vilancete. Vamos ver mais um de Camões? Do meu livro. Verde são os campos. Vamos ver o mote. Vamos ver o tema. É dado o mote. E ele, sobre o mote, desenvolve o texto. O mote pode ser dele mesmo ou alguém. Esse desafio era muito comum entre os intelectuais, então. Numa reunião intelectual de amigos, dá o mote. No Brasil, a cantoria popular lá do Nordeste tem coisa parecida, em que o indivíduo dá um mote e o violão, então, geme uma poesia relacionada àquele mote dado. Isso existe no Nordeste brasileiro. Isso vem da Idade Média. Olha o mote que lhe deram. Verdes são os campos da cor do limão. Assim são os olhos do meu coração. Esse é o mote. Então vamos ver o texto. Campo que se estende com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, das ervas vos mantendes, que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gados que passeis com contentamento, vosso mantimento não no entendereis. Isto que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. O tema é a exaltação dos verdes olhos da amada. Os olhos da amada são tão verdes como os verdes são os campos. As ovelhas se abastecem do verde pasto e o sujeito lírico se abastece das lembranças da amada. Os gados se alimentam das verdes ervas, mas não perdem que esse verde do campo é resultado dos olhos verdes da sua amada. Verdes são os campos, verdes são os olhos da amada. O verde dos olhos dela dá causa ao verde do campo. Há uma identidade entre o poeta e o gado. Ambos se alimentam dos olhos da moça. Os olhos da amada alimentam o gado, sentido real, e alimentam o poeta, sentido metafórico. O poema é uma cantiga em redondilha, um vilancete, um mote de 4 versos, onde se expõe o assunto e 2 glosas de 8 versos, que, retomando o assunto, desenvolve o mote. As redondilhas são de 5 sílabas. O poeta invoca o campo, as ovelhas e o gado. Esses 3 substantivos exercem, pois, a função sintática de vocativo. O campo, porque se cobre de bela verdura. As ovelhas, porque se mantém daquela verdura verde tal qual o poeta se mantém das lembranças. O gado, porque pasta alegre as verdes nas verduras. Nem as ovelhas, nem o gado entendem que se alimentam graças aos verdes olhos da amada. Sem eles, o campo não seria deserto.
Os verdes olhos dela fazem florir o campo. O ambiente é pastoril. Personificam-se o campo e as ovelhas e o gado. O verde dos olhos é a parte de toda beleza exuberante da amada. Vilancete. Outro poema de forma fixa, balada. Balada. A balada tem uma característica fundamental, é a repetição. A repetição que é o problema da balada. Ela tem origem no canto, né? No fim de cada estrofe, repete-se um verso. Isso é uma balada. No fim de cada estrofe, repete-se um verso. Por exemplo, 4 versos, um estribilho. Mais 4, um estribilho. Mais 4, o estribilho. A repetição do verso. Não precisa ser igual ao verso. Tem que ser o mesmo tema, o mesmo assunto. Vite pequena. Ias rezando para a primeira comunhão, todo de branco, murmurando, na fronte o véu, rosas na mão. Não ia só. Grande era o bando, mas entre todas te escolhi. Minha alma foi te acompanhando a vez primeira em que te vi. Tão branca e moça, olhar tão brando, tão inocente o coração, toda de branco, fulgurando, mulher em flor, flor em botão, ainda ao lembrá-lo, a mágoa brando, esqueço o mal que vem em ti, e o meu rancor estrangulando, bendigo o dia em que te vi. Rosas nas mãos brancas, e quando te vi passar branca a visão, vi com espanto palpitando dentro de mim essa paixão. O coração pus ao teu mando, e porque escravo me rendi, ando gemendo aos gritos, ando porque te amei, porque te vi. Depois fugiste, e ainda te amando, nem te odiei, nem te esqueci. Toda de branco ias rezando, maldito dia em que te vi. Está aí a balada com a repetição. A repetição não precisa ser verso igual, mas a mesma ideia. Observa. Na primeira estrofe, repetição. A vez primeira em que te vi. Segunda estrofe. Repete. Bendito dia em que te vi. E depois, a terceira. Porque te amei, porque te vi. E finalmente a última vai negar um pouco, mas está na mesma ideia. Maldito dia em que te vi. Isso nós damos o nome de balada. Rondó é outro poema de forma fixa. Rondó ou rondel é a repetição, não só de um verso, mas pelo menos de mais de um. Às vezes da estrofe inteira. Há um poema de Vicente de Carvalho famoso que vocês poderiam ler. Tange o sino, tange numa voz de choro tão desconsolado, e descreve então o enterro de uma jovem. E essa estrofe vai se repetindo no poema inteiro. Na balada, a repetição é um verso, é uma ideia. Aqui não, a repetição é de 2, 3 versos que se repetem sistematicamente, igualzinho. Rondó. São cantigas medievais, populares. O nome vem do francês. Vamos ver um rondó de Manuel Bandeira. Ele mesmo intitula Rondó dos Cavalinhos. Ele mesmo intitula. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo, tua beleza esmeralda acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo,
O sol tão claro lá fora é minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Afonso Reis partindo e tanta gente ficando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro esmeralda, e minha alma anoitecendo. Esse poema foi publicado em 1936. Esse Afonso Reis, que aparece no poema, ele está deixando o seu cargo como embaixador do Brasil e volta para o México. Então, é um almoço de despedida do grande embaixador. Consta que Afonso Reis era um grande intelectual, um homem de muita cultura. Então, há uma homenagem a ele, Manuel Bandeira está presente nessa homenagem e elabora um poema Rondó dos Cavalinhos, porque o verso se repete igualzinho, 2 versos se repetem igualzinho em todos os poemas, em todas as estrofes. Ouça lá. Os cavalinhos correndo e nós os cavalões comendo. Tua beleza esmeralda acabou-me enlouquecendo. Olha, os cavalinhos correndo, ele se refere ao Jockey Club, a corrida de cavalo. E nós cavalões, como antítese aos cavalinhos, comendo. Também eu poderia fazer um julgamento em que há um parque infantil, em que as crianças estão brincando, então os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo, como antítese àquele que está correndo. É uma interpretação. Mas eu prefiro ficar com o que historicamente aconteceu. Cavalinhos ao Jockey Club e cavalões os que estão à mesa almoçando com ele. Também não vou negar que há uma ironia no verso, chamando de cavalinhos os cavalos que correm e de cavalões aqueles que estão comendo. Há uma ironia. E acaba, então, a primeira estrofe lembrando-se do amor que tem por Esmeralda. Não é um nome qualquer, não é um nome preciso de alguém, sim, de uma mulher. De uma mulher. Segunda estrofe. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A repetição é obrigatória para que se haja, então, o rondó. O sol tão claro lá fora e minha alma anoitecendo. Então, a antítese do espírito do poeta naquele momento com o ambiente exterior. Lá fora o sol, a luz, a claridade. E na alma dele, naquele almoço, a escuridão, o medo, o terror, o pavor, naquele momento. Talvez, em seguida, pode aparecer a razão pela qual aparece o medo. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Afonso Reis partindo e tanta gente ficando. O embaixador era ilustre e culto. E aí tem uma outra ironia. Afonso Reis partindo, não deveria ter partido. E tanta gente ficando. Estas que deveriam ter partido. Estas pessoas que deveriam ter partido. Ou seja, os intelectuais saindo do país e pessoas que são cavalões, o terror não intelectual, ficando no país. Antítese. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. A Itália falando grosso. A Itália falando grosso. Já temos aí, então, o início do governo
de extrema direita, tanto de Hitler como de Mussolini. Aqui está falando de Mussolini. O que ele está falando? A Itália falando grosso, é o início. Nós estamos em 1934 e a Itália começa a sua revolução com Mussolini em 1936. E a Europa se avacalhando, a Europa inteira se avacalhando. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo, ele passa para a última estrofe. O Brasil politicando, a política no Brasil, Getúlio Vargas está no poder, há uma dúvida em que se apoie o nazismo ou os americanos ou a Inglaterra, em que lado o Brasil vai ficar? O Brasil politicando? Nossa, a poesia morrendo, sem dúvida, nesse ambiente morre a poesia, um ambiente de nazismo, ambiente de extrema direita, morre a poesia. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, esmeralda em minha alma, anoitecendo. Anoitecendo por tudo isso que está acontecendo. Não há a presença da mulher. Anoitecendo porque os cavalões estão comendo. Anoitecendo porque um grande intelectual se sai do país. Anoitecendo porque aqueles que não são intelectuais, que deviam sair, não saem do país. Anoitecendo porque a Europa está anunciando a Segunda Guerra Mundial. Rondó de cavalinhos. Manuel Bandeira. Estamos vendo poemas de forma fixa. Eu vi o soneto, eu vi a quadrinha, o vilancete, a balada, o rondó e agora a canção. A canção é o poema para ser cantado. Letra e música é a canção. Toda música que se ouve, que tem a letra, é uma canção. Para a literatura, o nome literário disso chama-se canção. Então, vamos ver uma canção que vocês conhecem e eu não preciso ler toda, eu já vou interpretando. Apesar de você. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão. Não. Hoje você é quem manda, prepotência do Senhor Todo-Poderoso. Prepotência. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Viu? A minha gente anda olhando para o chão. Chico Buarque de Holanda. Submissão do povo impotente perante a força das armas. Meu povo anda olhando para o chão. Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão, inventou o atraso cultural. Você que inventou o pecado, culpa provocada pelo medo. O medo provoca culpa. Inventou o pecado. Atos que eu praticava, que era normal, eu agora tenho medo de praticá-lo. Tenho medo de cair em pecado. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Lógico, passa. O autoritarismo passa e amanhã há de ser um outro dia. E eu pergunto a você, onde vai esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? O
galo insistir em cantar, a força da natureza cósmica e humana não pode ser violada por muito tempo. Então, o que vai acontecer quando o galo deixar de cantar? Ele volta a cantar algum dia. Não há o que prende o que é íntimo e próprio do ser humano. Quando o Estado se constituiu, o homem tinha sua liberdade, a liberdade de falar, de pensar. Se o Estado se constitui, ele não pode retirar do indivíduo os seus direitos mais íntimos, aquilo que identifica com a própria humanidade. A água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vai cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar o dobrado, cada lágrima rolada desse meu pesar. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver. Ver o quê? A democracia. O jardim florescer. Que é isso? A democracia. Qual você não queria? O quê? A democracia. Você vai amargar vendo o dia raiar. O direito universal. Sem lhe pedir licença. Raiar sem pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer, a esbanjar poesia, porque a poesia só existe quando há ambiente democrático para sua expansão. O regime autoritário e poesia são coisas que não se coadunam. Como vai se explicar quando o céu clarear, de repente, impunemente? Como vai se explicar quando houver a democracia? Qual é a explicação para o fato que ocorreu? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você? Amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc. e tal, e etc. e tal, é tudo aquilo que aconteceu e nós sabemos que aconteceu. Esse etc. nós sabemos que aconteceu. E tal, nós sabemos que aconteceu. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É uma canção, Chico Buarque de Holanda. Exercício para a próxima aula. Você vai interpretar um poema de Alceu Vamosi, poeta gaúcho, jovem, morreu na idade da juventude, viveu pouco tempo, mas um grande poeta, um grande poeta. Essa poesia você vai perceber o quanto daria a literatura se continuasse a sua carreira literária. Ó tu que vens de longe, ó tu que vens cansada, entra e sob teto encontrarás carinho. Eu nunca fui amado e vivo tão sozinho. Vives sozinha sempre e nunca foste amada. A neve anda a branquear lividamente a estrada e minha alcova tem a tepidez de um ninho. Entra! Ao menos até que as curvas do caminho se banhem no esplendor nascente da alvorada. E amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, essa estrada sem fim, deserta, imensa e nua, podes partir de novo, ó nômade formosa. Já não serei tão só, nem serás tão sozinha. Há de ficar contigo uma saudade tua, hás de levar contigo uma saudade minha. Alceu Vamosi. Depois um poema de Bilac. Eu emendo um poema de Bilac. Você vai comparar os dois. Cheguei, chegaste.
Vinhas fatigado e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a mim, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje, segues de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Esses dois poemas, juntos, você vai compará-los e analisá-los. E depois, mais uma tarefa para chegarmos a 20 questões. Fernando Pessoa. Ela canta, pobre ceifeira, julgando-se feliz talvez. Canta e ceifa, e sua voz, cheia de alegre e anônima viuvez, ondula como um canto de ave no ar limpo como um limiar, e há curvas no enredo suave de som que ela tem a cantar. Ouvi-la, alegre e entristece, na sua voz, ao campo e à lida, e canta como se tivesse mais razões para cantar que a vida. Ah, canta, canta sem razão. O que me insente está pensando, derrama no meu coração a tua incerta voz ondeando. Ah, poder ser tu sendo eu, ter a tua alegre consciência e a consciência disso, o céu, o campo, ó canção, a ciência. Pesa tanto e a vida é tão breve, entrai por mim dentro. Tornai minha alma a vossa sombra leve. Depois, levando-me, passa. Depois, levando-me, passai. Algumas informações para a elaboração do teste desse de Fernando Pessoa, eu retirei de Avelino Soares Cabral, edições Sebenta, da página 41 a 43. Eu pego aquelas informações e elaboro com elas o teste. Então, são 20 questões para a próxima aula. O que nós estudamos hoje? Poemas de forma fixa. O soneto, a quadrinha, o vinancete, a balada, o rodó e a canção. Como eu comecei com um soneto, eu faço o desfecho com um soneto. Um poema de Antônio Nobre, um soneto. Vocês vão gostar. Não repararam nunca? Pela aldeia, nos fios telegráficos da estrada, cantam as aves desde que o sol nada e à noite se faz sol a lua cheia. No entanto, pelo arame que as tenteia, quanta tortura vai numa ânsia alada, o ministro que joga uma cartada, a alma que às vezes de além-mar anseia. Revolução, inútil, sem feridos, 70 mortos, beijo-te, perdidos, enfim, feliz, desesperado, vem! E as boas aves, bem se importam elas, continuam cantando tagarelas, assim, Antônio, deves ser também. Antônio Nobre. A minha pátria é a língua portuguesa.